Fala galera braba da astronomia, vamos dar início aqui aos nossos estudos de mecânica com um conteúdo bem básico, bem simples, que é configurações planetárias, beleza? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de algumas dessas configurações, porque a gente escuta muito sobre elas quando vão ter eventos astronômicos. Por exemplo, quando a Lua vai estar muito próxima de Marte no céu, e aí a gente vai lá tirar algumas fotos bem bonitas, a gente diz que a Lua está em conjunção com Marte. Esse nome, conjunção, é uma configuração planetária. É uma configuração que os astros têm no nosso céu. Quando eles estão na mesma direção, a gente diz que eles estão em conjunção. Aqui a gente tem o Sol e aqui a gente tem a Terra, tá? Digamos que aqui, por exemplo, seja Marte. Se Marte estiver na mesma direção que o Sol, não necessariamente ele precisa estar atrás do Sol, tá? Ele precisa só estar na mesma direção. Imagina como se fosse a Lua mesmo. Quando Marte está bem pertinho da Lua, a gente diz que eles estão em conjunção. Esses dois astros estão em conjunção. Claro que se for perto do Sol, a gente nem vai ver, né? Mas tem essa configuração planetária. E a outra, que é oposta à conjunção, é a oposição, que é quando eles estão totalmente opostos, tá? Mas antes de sair da conjunção, vamos só falar sobre conjunções de planetas inferiores. Digamos que aqui seja o planeta Mercúrio. Mercúrio, como ele tem uma órbita inferior à órbita da Terra, a gente nunca vai ver ele muito longe do Sol. Então ele vai ter duas conjunções, uma conjunção inferior, que é quando ele está entre a Terra e o Sol, e uma conjunção superior, que é quando ele está atrás do Sol. Não necessariamente ele vai estar realmente atrás do Sol, encoberto pelo Sol, e nessa conjunção inferior, não necessariamente ele precisa estar exatamente na frente do Sol, passando pela frente do Sol. Quando ele estiver fazendo isso, a gente diz que ele está fazendo um trânsito. E quando ele estiver atrás, totalmente atrás do Sol, a gente diz que ele está sofrendo uma ocultação pelo Sol. Mas nessas duas posições, ele não precisa passar exatamente na frente ou atrás do Sol. A gente também tem para esse planeta aqui o que a gente chama de elongação. Como ele nunca vai estar muito distante do Sol no nosso céu, esse ponto aqui de elongação máxima é o ponto onde ele vai parecer estar mais distante no nosso céu. Quando se trata de Mercúrio e Vênus, a gente sabe que nunca dá para observar eles totalmente opostos ao Sol. A gente sempre vê eles ou um pouco depois do Sol se pôr, ou então um pouco antes do Sol nascer. E é justamente devido às órbitas deles serem órbitas internas. E aí cada um tem um valor máximo aqui de elongação. Então são dois planetas que a gente nunca vai ver em oposição, por exemplo. Eles nunca vão estar fazendo 180 graus com o Sol no nosso céu. Já os outros planetas sim, por exemplo Marte. E além da oposição, a gente também tem a quadratura, que é quando tem esse ângulo aqui de 90 graus, ó, com a linha que liga o planeta até a Terra e a Terra até o Sol. Vamos fazer algumas questões que têm a ver com esse conteúdo. Em sua oposição, o planeta Marte nunca pode estar em uma conjunção com certos planetas ou planetas anões. Das opções abaixo, assinale quais. Olha só, em sua oposição, ou seja, quando Marte está fazendo 180 graus com o Sol de distância angular, ele nunca pode estar em conjunção, ou seja, esses planetas nunca podem estar junto com Marte na mesma direção, ou seja, eles não podem estar realmente fazendo 180 graus com o Sol. E esses planetas são justamente os planetas internos, que são Vênus e Mercúrio. Eles nunca podem fazer 180 graus de distância angular com o Sol no nosso céu. Então eles nunca vão estar em conjunção com Marte quando Marte estiver em oposição. No dia 11 de 11 de 2019, aconteceu o evento denominado Trânsito de Mercúrio. Em relação aos trânsitos planetários vistos de nosso planeta, é correto afirmar que isso aqui é aquilo que eu falei, ó. Mercúrio, quando ele está numa conjunção inferior, ou seja, ele está entre a Terra e o Sol, pode ser que ele passe na frente do Sol, exatamente na frente.
E esse acontecimento a gente chama de trânsito. Ele está passando exatamente na frente do Sol. E o que a gente pode dizer é que apenas os planetas internos possuem trânsitos. A gente nunca vai ver um planeta externo, por exemplo, Marte, passando na frente do Sol, né? Não tem como. E esse é um fenômeno que pode acontecer também em outros locais do nosso sistema solar, por exemplo, com as luas de Júpiter. A gente pode dizer que quando uma lua de Júpiter está passando na frente dele, ela está fazendo um trânsito na frente de Júpiter. Ou então, quando está passando atrás, a gente pode dizer que ela está sofrendo uma ocultação por Júpiter e por aí vai. E é isso, galera. Esse conteúdo é bem rápido, bem simples. Claro que tem algumas questões que vão ser um pouco mais difíceis envolvendo ele. Tem questões que você vai ter que usar um pouco de matemática para calcular distâncias em quadratura, em oposição e por aí vai. Acesse sempre os conteúdos que você tem de material de apoio sobre mecânica de forma geral, faça questões das seletivas passadas, que você vai passar por todas essas questões e vai aprender cada vez mais. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.